Olá, o meu nome é Pedro Cabral e sou professor do segundo módulo que se chama Análise Espacial em SIG. Trata-se de um módulo introdutório à análise espacial em SIG. Tem uma natureza teórica e uma componente prática a ser demonstrada com o ArcGIS Online da ESRI. Neste módulo, vamos discutir uma das muitas definições possíveis de SIG. Seguidamente, vamos ver quais são as principais funcionalidades que estes sistemas disponibilizam. Vamos então começar pela definição de SIG. SIG são um conjunto poderoso de ferramentas que permite recolher, armazenar, extrair, transformar e visualizar dados espaciais que representam a realidade de acordo com determinados objetivos. Outras definições incluem também as componentes utilizador e de dados. Na realidade, não existe uma definição unânime de SIG, dada a grande diversidade de aplicações possíveis. As definições existentes dependem essencialmente do âmbito de estudo e do campo de aplicação. Censos, geomarketing, aplicações ambientais, agricultura e ordenamento do território, florestas e proteção da vida selvagem, aplicações militares, banco e seguros, conservação, eletricidade e gás, saúde, educação, crime, bibliotecas, imobiliário, telecomunicações, água e esgotos, proteção civil, transportes, etc., constituem atividades que podem colher benefícios da utilização de SIG. Existem diversas empresas produtoras de software SIG, comercial a operar no mercado. Por outro lado, destaca-se uma corrente importante de utilizadores de software gratuito e aberto de SIG que tem tomado partido das opções disponibilizadas pelo Open Geospatial Consortium e pelo projeto GNU. O software aberto é disponibilizado com permissão de uso, cópia e distribuição na sua forma original ou com modificações, gratuitamente ou com custo. É importante não confundir software aberto ou livre com software gratuito, uma vez que copiar, modificar e redistribuir não significa necessariamente que seja gratuito. Atualmente, existe um número importante de utilizadores que optam pelo software livre e gratuito, destacando-se iniciativas mundiais como o Open Source Geospatial Foundation, cujo sítio de internet faz referência a alguns dos principais projetos existentes. Considerando a definição de SIG referida anteriormente, podemos classificar as suas funcionalidades em três grandes grupos: input e output de dados, armazenamento e gestão de dados e análise espacial. O input de dados tem a ver com o processo de identificação e recolha de dados para uma determinada aplicação de SIG. Esta fase pode envolver a aquisição, reformatação, georreferenciação, compilação e documentação dos dados. De referir que a aquisição de dados é uma das fases mais sensíveis em qualquer projeto SIG, dada a dificuldade em encontrar dados adequados e ao elevado custo que normalmente a sua aquisição representa. Os SIG fornecem, normalmente, vários métodos para o input de dados, tais como digitalização a partir do ecrã e digitalização semiautomática, detecção remota, Global Navigation Satellite System, geocodificação de endereços, internet, aquisição de dados e partilha. O output de dados tem a ver com o modo como o SIG permite a visualização dos dados ou informação na forma de mapas, tabelas, diagramas, etc. Em termos gerais, podem ser classificados em 4 categorias: texto, por exemplo, tabelas, listas, números ou texto em resposta a consultas; output gráfico, por exemplo, mapas, visualizações no ecrã, diagramas, gráficos, etc. Dados digitais, por exemplo, gravados no disco ou noutro dispositivo de armazenamento ou difundido através de uma rede; e outros menos usados, tais como sons ou vídeos. Este componente do SIG inclui as funcionalidades necessárias ao armazenamento e extração de dados da base de dados. Os métodos necessários para se implementarem estas funcionalidades têm um impacto no modo de execução das operações sobre os dados e assentam na utilização dos modelos de dados vetorial e matricial, comumente designado por raster. No modelo vetorial e no que respeita à informação tabular, cada registro na tabela pode armazenar informação sobre um ou vários objetos no espaço, e cada coluna representa um atributo. A relação espacial existente entre os diversos objetos geográficos, pontos, linhas ou áreas, é definida pela topologia que permite ao SIG a realização de análises espaciais. As relações topológicas mais importantes são conectividade, linhas ligam-se a nós; adjacência, polígonos são adjacentes se partilharem uma linha comum; e contenção, um polígono pode conter outro. No modelo raster, cada nível de informação é descrito utilizando-se uma matriz bidimensional espacialmente abrangente composta por células
ou pixels e que constituem o elemento mínimo de análise. Cada célula é supostamente homogénea, armazenando um único valor. Em determinados casos, esse valor pode estar associado a uma tabela com vários atributos. Uma alternativa à utilização de raster para a representação de superfícies contínuas é um modelo irregular triangulado, em inglês Triangulated Irregular Network, que utiliza triângulos não sobrepostos. O que diferencia os SIG dos outros sistemas de informação é a sua capacidade de realizar análises espaciais e tabulares de forma integrada. Existe uma grande diversidade de funcionalidades analíticas, assim como tentativas de as categorizar. As funcionalidades de medida permitem cálculos associados a pontos, linhas, áreas e volumes. Os SIG permitem determinar quantos pontos ou linhas se encontram dentro de um polígono, por exemplo, para calcular quantos centros de saúde se encontram no distrito do Porto, ou para saber quantos quilómetros de autoestradas atravessam a região do Alentejo. As operações de classificação e reclassificação transformam os valores dos atributos associados a um mapa, vetorial ou raster, em novos valores. Estas operações envolvem o agrupamento de objetos em classes de acordo com os novos valores atribuídos aos objetos usando a localização ou valores de atributos. As operações escalares fazem uso de um valor uniforme ou escalar num tema geográfico que é construído através da atribuição desse valor a cada localização do tema. As operações fundamentais escalares incluem a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e exponencial. Por exemplo, para detectar as diferenças de ocupação do Sol entre dois momentos no tempo. As operações de superposição geram um novo tema geográfico, vetorial ou raster, como função de dois ou mais temas de input. Se os temas de input forem do tipo raster, então o output será também deste tipo, passando-se o mesmo no caso do modelo vetorial. As operações aritméticas básicas de superposição são a adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem três operações baseadas em álgebra booleana: a interseção, a união e o complementar. Por exemplo, intersetar um tema contendo o tipo de solos com um tema contendo a classificação da paisagem. O resultado será a combinação dos polígonos dos dois temas e respectiva informação tabular onde se intersetarem espacialmente. As operações de conectividade incluem operações tais como proximidade e difusão. As operações de proximidade geram áreas concêntricas e equidistantes em torno de uma localização ou conjunto de localizações. A proximidade é, normalmente, calculada em função da distância euclidiana em torno de uma localização ou conjunto de localizações. As operações de vizinhança têm a ver com a atribuição de valores a uma localização com base nas características da área circundante. Por exemplo, o valor atribuído a uma célula do tema de output é uma função dos valores na vizinhança daquela localização no tema de input. A modelação de processos espaciais é de grande importância para diversas aplicações de SIG. O objetivo destes modelos é o de compreender os processos físicos, bem como realizar a sua previsão em situações futuras ou em cenários hipotéticos. Existem muitos exemplos de aplicação na área do ambiente, tráfego, da alteração do uso do solo, em epidemiologia, entre outras. Como síntese deste módulo temos: foram abordados conceitos fundamentais relativos à análise espacial em SIG. Foi apresentado o conceito de SIG e identificadas algumas fontes de dados geográficos. Foram exploradas as principais funcionalidades que este tipo de sistema disponibiliza e que são independentes do tipo de software que é usado. É proposta uma componente prática realizada com o ArcGIS Online da SRI. São disponibilizados nos materiais deste módulo um conjunto de exercícios simples que permitirão realizar algumas das operações de análise espaciais possíveis com esta ferramenta. Espero que o módulo tenha sido útil enquanto introdução à análise espacial em SIG. Gostaria de referir que muito ficou por dizer e explorar no âmbito desta temática. Dadas as características deste curso, o conteúdo teórico nunca poderia ser muito aprofundado. No entanto, ficam aqui alguns elementos introdutórios que podem ser aprofundados a partir da consulta e de algumas referências bibliográficas disponibilizadas ou através da frequência de cursos de especialização. Relativamente à componente prática, poderão aprofundar os conhecimentos sobre o ArcGIS Online nos diversos materiais existentes no sítio da SRI
ou, se preferirem, utilizar outra ferramenta SIG de entre as muitas disponíveis.